Bom, eu queria começar hoje falando da pergunta e da resposta da nossa aula passada, né? Na aula passada, quando a gente estava aqui, aí deu apagão. A pergunta que nós estamos estudando, que estudamos, na verdade, na semana passada, é justamente o que Deus exige de nós e o que é a lei de Deus, certo? Só lembrando, pessoal, que as perguntas aqui das aulas, elas fazem referência aos 10 Paz, meu irmão, vou tentar elas estão seguindo a sequência do catecismo, tá? Mas, como eu falei, tem domingo a gente trabalha duas, três perguntas. Então, essa pergunta aqui é a pergunta 7 do catecismo, certo? Mais a pergunta 8, ok? Hoje vamos ver justamente a pergunta 9 e 10 do catecismo. Só para quem tiver o catecismo e quiser acompanhar. Então, a pergunta de número 7 e de número 8 diz o que Deus exige de nós e o que é a lei de Deus. Então, na última aula nós não chegamos a responder ela de acordo com o que está no catecismo. Então, a resposta para essa pergunta é que a lei de Deus ela requer obediência pessoal. Então, nós vimos na aula passada que obedecer à lei de Deus é algo pessoal e intransferível. Você não pode exigir que o outro obedeça por você. Né? Não tem esse negócio aí de, vou fazer uma procuração para que fulano responda por mim. Não. Né? E isso é importante também, porque quem tem filho tem que lembrar que filho de crente não é crentinho, não. Tá? Filho de crente tem que aprender a lei do Senhor, tem que amar e obedecer, assim como seus pais dão o exemplo e o fazem. Ela é perfeita, então não há nada de errado com a lei. Como eu falei na aula passada, o problema da lei é o pecado. É o pecado que torna a lei para nós imperfeita, porque o pecado ele vai bater de frente com a lei vai dizer, ó, tu é pecador, tu está fazendo isso. E a nossa natureza pecaminosa não gosta de ser acusada, né? Então, a lei de Deus ela é perfeita. Por quê? Porque ela expressa todo o caráter perfeito de Deus. Então, a lei de Deus é aquilo que há na essência do caráter de Deus. Por isso que ela é perfeita. Ela não é falha. Então, a lei ela não falhou. Quem falha somos nós. Ela é perpétua, certo? Então, não tem prazo de validade. Quando eu tiver 30 anos de crente, então eu posso aí tirar o primeiro e o segundo mandamento da minha lista de obediência. Se eu tiver 50 anos de crente, eu já não tenho obrigação de cumprir os 10 mandamentos. Né? Não, ela é perpétua. Então, a lei de Deus ela requer obediência pessoal perfeita e perpétua, que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força. Então, vimos na aula passada aqui, quando Jesus ele vai dizer lá, ó, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Ele acrescenta no mandamento lá de Deuteronômio a palavra mente, porque a ideia é que a obediência ela seja integral, ou seja, nossas emoções, nosso espiritual, nossa força, tudo aquilo que nós fazemos tem que estar de acordo com a lei de Deus. E amemos o próximo como a nós mesmos. Então, nós vimos que essa divisão da lei é apenas um resumo, certo? Isso não abole os 10 mandamentos. Jesus não abole os 10 mandamentos. Ele dá um resumo de que do 1 ao 4 eu amo a Deus sobre todas as coisas. Do quinto ao 10º eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E aí, o que mais? O que Deus proíbe nunca deve ser feito. E o que Deus ordena sempre deve ser feito. Certo? A lei de Deus ela está declarada lá nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é a base da lei de Deus. O que vai vir depois dos 10 mandamentos são interpretações e o desdobramento e as aplicações desta lei. Então, no Código Mosaico, na lei mosaica, o que nós tínhamos era justamente a continuação, a aplicação na vida diária comunitária do povo sobre a lei de Deus, tá certo? Então, se alguém perguntar para você o que exige, o que Deus exige de nós e o que é a lei de Deus, essa é a resposta do catecismo. É bem interessante porque se você tiver o catecismo, vai fazendo esse trabalho, responde a pergunta, tenta decorar a resposta, não precisa ser na íntegra, mas pelo menos a essência da resposta, por quê? Pedro vai nos falar na sua primeira carta, no capítulo 3, que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé quando formos perguntados. Então, o catecismo ele nos ajuda muito nisso daí, tá certo? E aí, pegando esse gancho, hoje nós vamos responder a pergunta 9 e 10, que aí justamente a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo, não tão a fundo por conta do tempo, mas o que Deus ele requer de nós nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro? E o que Deus requer de nós nos mandamentos quarto e quinto, certo? Pergunta 9, pergunta 10.
tá? Vamos entender aqui um pouco na prática o que é que significa isso. Bom, nós precisamos ter em mente, primeiro, que nós vivemos numa era totalmente disfuncional, né? Cada ser humano ele possui deuses funcionais que vão nortear a forma como eles pensam, como eles agem. Como eu falei para vocês, todos os seres humanos eles são religiosos. Todo ser humano ele crê em algo. Seja o Deus que nós servimos, seja qualquer tipo de divindade, seja no material, seja na razão, todo ser humano ele crê que Deus, que existe alguma coisa que transcenda a essência dele e governe a sua forma de interagir com o mundo, os seus valores éticos, seus valores morais e tudo mais. E o ídolo, ele não é apenas uma estátua de madeira, de barro, de gesso, seja lá o que for. É qualquer coisa que, se nós perdermos, faríamos com que nós sentíssemos que a vida não vale a pena ser vivida. Então, quer identificar se você tem um ídolo no coração? Pense na coisa que você mais gosta, que você mais ama, que você mais tem prazer. Imagine você perdendo essa coisa. Se você perder esta coisa, a sua vida continuaria tendo sentido? Ou você iria entrar naquele looping de desespero que agora a minha vida não tem mais sentido, nada vale a pena, eu também quero morrer. Se o sentimento é esse, então provavelmente você está alimentando um ídolo no seu coração. E como eu falei na aula passada, vamos ver também hoje, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós somos profissionais em fazermos ídolos de qualquer coisa. Né? É um esporte, é uma profissão, é uma ideologia, é um político, é uma celebridade. Fazemos ídolos de qualquer coisa, até de nós mesmos. Então, quando nós somos geralmente orgulhosos, o nosso Deus é o nosso coração, somos nós mesmos. Então, isso é um ídolo também. Então, pode, como eu falei, carreira, aprovação dos outros, conforto financeiro, até a própria família. Tudo isso daqui, veja, carreira, aprovação, conforto, família, não são coisas ruins. Não são pecados em si, mas podem se tornar pecado por causa da quebra do primeiro mandamento, por fazermos disso um ídolo, no qual nós vamos devotar toda a nossa vida em detrimento deste ídolo. A grande questão da idolatria é essa. A pessoa, o idólatra, ele devota toda a vida dele em função daquele ídolo. Então, tudo passa a girar em cima daquilo dali. Então, se o teu trabalho é teu ídolo, tudo vai girar em cima do teu trabalho. Tu vai pegar de 8, vai largar de 10, e, tipo, super tranquilo, porque é o meu trabalho. Se o dinheiro é teu ídolo, a mesma coisa, e assim a gente segue. Bom, a pergunta que precisa nortear a nossa mente é: o que realmente ocupa o centro do nosso coração hoje? O que está ocupando o centro do nosso coração? Aonde nós buscamos refúgio quando nós estamos ansiosos, por exemplo? Onde você busca a identidade quando você se sente vazio, quando você se sente frustrado? Então, essas perguntas elas nos ajudam a compreender um pouco o que é que Deus ele requer de nós nos 4 primeiros mandamentos. Então, vamos lá. A primeira tábua da lei, ela aponta para o amor a Deus, certo? Então, na teologia reformada, a ordem é fundamental. Piedade, que é a nossa relação com Deus, precede a moralidade, que é a relação com o próximo. É impossível termos uma vida de relação com Deus, de intimidade com Deus, de piedade com Deus e não amarmos o nosso próximo. Se nós falamos que nós temos uma vida de piedade, mas nós não amamos o próximo, então nós somos legalistas. Então nós estamos vivendo em um legalismo. Da mesma forma, a moralidade, que é a relação com o próximo, ela precisa estar acompanhada da piedade. Então, se eu tenho uma boa relação com o meu próximo, mas eu não tenho piedade, então eu também não estou cumprindo isso daí. Porque na questão de moralidade, que é essa relação com o próximo, os espíritas também têm. Mas eles não amam a Deus, eles não se relacionam com Deus. Os católicos também têm, os testemunhos de Jeová também têm, os budistas também têm, os hinduístas também têm. Só que falta o quê? A relação com Deus. Então, é um binômio que a gente não pode dividir. Piedade e moralidade. Ortopraxia, ortodoxia. Ortodoxia, doutrina, prática, piedade. Ortopraxia, conduta prática. É viver o que a doutrina ela ensina.
Então, isso é muito fundamental. Então, o princípio é, eu amo a Deus, eu tenho intimidade com Ele, eu me relaciono com Ele, eu vivo uma vida de piedade diante dEle, logo, isso vai me levar a uma vida de moralidade com uma relação com o meu próximo, cumprindo toda a lei de Deus, certo? Seguindo. Bom, o amor a Deus é o primeiro e grande mandamento, certo? Então, esse é o primeiro e o grande mandamento. A soma de todos os outros comandos da primeira tábua se resumem a justamente amar a Deus. Como eu falei para vocês na aula passada, se eu cumpro os 4 primeiros mandamentos, se eu vivo de acordo com os 4 primeiros mandamentos, eu vou viver de acordo com o restante. Porque se eu amo a Deus, eu vou honrar o meu pai e minha mãe. Que é um assunto, às vezes, até polêmico, porque eu sei que muitos acabam vindo de famílias disfuncionais, então não tem uma boa relação com o pai, com a mãe, e aí muitos cristãos se perguntam como é que eu me relaciono, como é que eu honro meu pai e a minha mãe dentro e cumpro o quinto mandamento, certo? Mas assim, quando eu amo a Deus, eu amo meu pai e minha mãe, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu não vou cobiçar, eu não vou falar tal falso testemunho. Por quê? Porque o meu amor a Deus move a minha cosmovisão e move a minha vida. Por isso é o primeiro e grande mandamento. Por isso que é a base da vida cristã, da cosmovisão cristã, da moralidade cristã, o amor a Deus. Se eu não amo a Deus, mas eu amo ao próximo, então tem alguma coisa errada aqui. Então eu não estou vivendo um cristianismo, não estou vivendo a fé cristã, porque é necessário que eu ame a Deus, certo? Bom, vamos entender aqui um pouquinho do primeiro mandamento, certo? Só uma pergunta, quem estava na aula passada aqui? E aí, vocês fizeram 10 vezes os 10 mandamentos? Escreveram? Próxima aula, quero os 10 mandamentos escritos. 10 vezes, e eu vou perguntar cada um deles. Vou escolher aleatoriamente, pela soberania de um professor, uma pessoa ou duas para recitar os 10 mandamentos em ordem, do 1 ao 10. Vamos lá. Primeiro mandamento, certo? Primeiro mandamento está lá em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Antes da gente entender o primeiro mandamento, a gente precisa olhar um pouco para trás. Lá em Êxodo 20, do 1 ao 3, Deus vai dizer: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele entra no primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim, certo? Bom, só um parêntese aqui, certo? Existem algumas razões pelo qual as pessoas elas não entendem ou não atentam para a importância de se ter no coração os 10 mandamentos, certo? A primeira é a própria ignorância geral, né? Então, muitos vão conhecer aí a escalação do seu time de futebol, vão conhecer a lista dos atores favoritos do Dorama, quem curte aí Dorama, vão conhecer todos os integrantes de uma banda que gosta muito, desde a fundação dela até hoje, vão conhecer histórias dos livros, vai ter um conhecimento muito grande da sua área profissional, mas, por vezes, desconhecem o código de ética, de moralidade e de relacionamento com o próprio Deus. Por isso que eu falei para vocês, eu falo brincando, mas é algo sério. Se você pergunta, por exemplo, para um católico devoto, ele vai saber os 10 mandamentos. Lógico, dentro da ordem que está na Bíblia deles, mas ele vai saber aquilo dali com um fundamento totalmente equivocado, por conta da doutrina da igreja. Mas ele vai saber. Se você perguntar para um budista qual é o fundamento moral da doutrina dele, ele vai saber. Se você perguntar para um muçulmano qualquer coisa sobre o Alcorão, ele vai saber. Uma criança de 12 anos, ela já recita todo o Alcorão. No antigo Israel, uma criança de 12 anos ela já sabia recitar todo o Pentateuco, de Gênesis a Apocalipse, de cor. Então, nós precisamos atentar para isso, e entender que não é só decorar por decorar,
mas é decorar para que aquilo fique guardado no nosso coração, junto com a aplicação prática de cada um deles. Como eu falei para vocês, Pedro ele vai alertar: estejam prontos para dar razão da vossa fé. O cristão ele tem que estar pronto para dar a razão da fé dele. Então, muita tem essa questão da ignorância geral. Segunda razão é a instrução histórica, né? Tem crente que acha que essa questão de credo apostólico, Pai Nosso, 10 mandamentos, é algo só estritamente ligado à doutrina católica romana. Os católicos eles se apegam muito a essa questão do catecismo, da catequese. Né? Infelizmente, depois da Reforma Protestante, a igreja ela criou meio que um ranço acerca de tudo que cheirasse catolicismo. Né? Então, muito, por exemplo, o próprio uso da palavra credo. Quando a gente fala isso, vamos estudar o credo apostólico. O cara vai remeter logo à igreja católica. Por quê? Porque se ele veio do catolicismo, ele estudou o credo apostólico na igreja católica. Só que não é algo dos católicos romanos, é algo da fé cristã, é algo que surgiu no momento da história da igreja, certo? Depois a questão da centralidade mosaica. Tem crente que acha, aquele velho problema, tem crente que acha que o Antigo Testamento ele perdeu validade a partir do momento que o Novo Testamento entrou em cena. Eu não preciso mais atentar para o que está lá no Antigo Testamento. O negócio agora é só a nova aliança. Não. O Antigo Testamento ele continua válido com seus ensinos e princípios. O que Jesus aboliu foi o quê? As leis cerimoniais, que eram justamente todas aquelas leis ligadas às festas judaicas, a ordem lá do tabernáculo. Hoje a gente não precisa trazer um cordeiro novo, sem mancha, para sacrificar aqui. Jesus aboliu isso com a sua própria vida, com o seu sacrifício. Aquilo que também não é válido é a lei civil, certo? A lei civil, o Código Civil Mosaico, ele não é válido para a igreja. É porque ele foi construído em cima da ética dos 10 mandamentos para conduzir a nação de Israel como um povo santo. Mas atente que dentro daquele Código Civil existem princípios e aplicações que nós extraímos dali e aplicamos à nossa vida, certo? Por exemplo, alguém uma vez eu vi falando, foi o Fábio Pochá, um podcast. Tem gente que lê, né, o Antigo Testamento e quer levar tudo na sua literalidade, né? Principalmente os opositores da fé. E aí ele vai dizer, não, porque se você crê na Bíblia, você tem que crer em toda a Bíblia. Você não pode crer num pedaço da Bíblia. Tá certo. Ok. Só que qual foi o entendimento dele? Se você crê em toda a Bíblia, então você vai ter que pegar lá no livro de Deuteronômio e aplicar o princípio lá de um filho rebelde. Um filho rebelde, depois de exortado, amonestado pelos pais, ele é levado aos anciãos de Israel, para que eles possam orientar e acabar com a rebeldia dele. Mas se ele continua fazendo vergonha aos pais, ele deve ser punido com apedrejamento. Bom, ninguém vai pegar um filho rebelde hoje e botar aqui no meio da igreja para tentar apedrejar. Mas qual é o princípio estabelecido por trás daquilo dali? A disciplina. A rebeldia precisa de disciplina. A falta da obediência ela precisa de disciplina. E Deus disciplina o seu povo. Então, dentro das leis civis, ali existem princípios que precisam ser aplicados, precisam ser extraídos, principalmente nas questões de governo. Aí tem a questão da centralidade do Novo Testamento, por vezes as pessoas acabam não decorando os 10 mandamentos, porque vão dizer aquela velha coisa, mas Jesus só falou que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sim, é um resumo. Você precisa entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o outro entendimento é de que as pessoas acham que a lei é um fardo. Como eu falei, a lei é perfeita, ela não é um fardo, ela é boa. E aí, vamos lá. Quais são as razões para nós obedecermos os 10 mandamentos? Ou seja, isso está ligado à nossa motivação. É a motivação correta para a gente obedecer. Mas por que eu preciso saber dos 10 mandamentos e obedecer os 10 mandamentos? Então, primeiro, precisamos entender quem nós somos. Por que nós precisamos obedecer os 10 mandamentos? Porque em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes e nação santa. Se somos nação santa, se somos povo de Deus, precisamos viver de acordo com o caráter desse Deus.
É uma contradição falarmos que somos povo de Deus e vivermos totalmente em antagonia àquilo que Deus é na sua essência, no seu caráter e no seu ser. Então, por que nós devemos obedecer os 10 mandamentos? Porque somos reinos sacerdotes, somos chamados para ser diferentes neste mundo. Então, a primeira motivação é quem somos. Quem eu sou hoje? Hoje eu faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Hoje eu sou um reino de sacerdote, uma nação santa. Por isso eu preciso obedecer. Segunda razão, quem Deus é. Os mandamentos, eles refletem o caráter, a honra e a majestade de Deus. Então, os 10 mandamentos me mostram quem Deus é. Então, quando ele fala aqui, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, eu posso entender que Deus, ele é único. Não há outro igual a ele, ele é singular. Não tem ninguém que se compare a ele. Então, eu preciso viver de acordo com o que o mandamento ele está me instruindo. Terceira razão é quem Deus é para nós. Uma das razões pelo qual nós não obedecemos por vezes os 10 mandamentos é porque às vezes a gente não tem a noção de quem Deus é para nós. Deus, ele é o nosso Senhor. A gente às vezes esquece essa questão do senhorio divino, certo? Existem dois extremos que por vezes os cristãos eles cometem, certo? Um é dar uma ênfase tão elevada ao senhorio divino que faz com que esse cristão ele viva numa vida de legalismo, de religiosidade. Então ele não consegue enxergar Deus de uma outra forma senão como um senhor, uma relação de patrão e empregado. Então, o patrão manda, o empregado simplesmente obedece, como se fosse um robô. E o outro extremo que pode levar o cristão a viver uma vida de libertinagem é só enxergar Deus como pai. Porque o próprio Jesus vai falar, o próprio Paulo vai dizer que agora em Cristo nós podemos chamar Deus de Abba Pai. Então tem gente que acha que eleva ao extremo essa questão da paternidade de Deus e por vezes vai associar a paternidade de Deus à sua própria relação maternal. Então se você teve um pai assim que deixava você fazer de tudo, você vai entender que Deus como pai também vai deixar você fazer de tudo. Se você tem um pai que sempre lhe mimou a vida toda, você vai pensar que Deus tem agora a obrigação de fazer todos os seus agrados e vontades, entendeu? Então precisamos ter esse equilíbrio. Deus, ele é pai, sim, nós temos essa liberdade agora, nós somos adotados por Jesus, mas ele é Senhor. E o senhorio divino ele é muito importante. Por quê? Porque ele nos dá o limite. Né? Acho que os mais antigos aqui vão saber. Você, por vezes, se você veio de uma família bem tradicional, você não chamava o seu pai de você. Era de Senhor. Chamasse de você, você comia levar o risco de um tapão. Na minha criação, meu pai e minha mãe fizeram questão de chamar de senhor e senhora. Mas minha avó, sim. Eu chegasse na casa da minha avó e falasse, não, porque tu ou você, eu confusão. Né? Então era questão do respeito. Por quê? Porque alguém que está acima de mim, alguém que tem autoridade. Então, quando nós falamos do senhorio divino, nós estamos dizendo, reconhecendo que não tem outro acima de nós que não seja ele. Se ele é Senhor, então ele tem o direito legal de dizer o que nós devemos fazer, o que nós devemos ou não fazer, como nós devemos ou não andar. Você deve lembrar quando você é criança, você chegar para o pai, para a mãe e dizer, mãe, eu quero ir para a casa da minha coleguinha. Ah, não vai. Por quê? Porque eu não quero. Simplesmente. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe têm autoridade sobre a sua vida. Mesma coisa com Deus. Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele é o nosso Senhor, soberano e absoluto. Então, quem Deus é para nós? Né? É um Deus pessoal que cuida da sua propriedade exclusiva. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quarta razão, onde nós estamos? Como eu falei para vocês, a liberdade ela não é licença para pecar. A liberdade que nos foi dada por meio do Evangelho não é licença para a gente pecar, certo? Mas viver dentro dos limites que nos fazem florescer, certo? Por exemplo, nós podemos discordar, nós podemos até não gostar das leis de trânsito, mas elas existem para que haja uma ordem. Imagina se não houvesse semáforos, ou até existissem semáforos, mas tipo assim, ó, você não precisa parar no vermelho não, pode passar. Imagina um caos, se com sinal
povo entendendo a lei, já é o caos, já é acidente. Imagine se fosse assim, ó, cada um faça o que bem entender. Ande a 100 numa via de 40, avance o sinal, feche cruzamento, né, passe por cima da calçada, não dê preferência para pedestre, e assim vai. Então, a lei ela serve justamente para que nós possamos andar dentro dos limites. A lei de Deus ela não tem o intuito de escravizar. Veja que Deus ele tinha acabado de libertar o povo do Egito. E ele vai dizer justamente o quê? Que foi o texto que nós lemos. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então Deus lembra quem ele é e quem o povo é. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, certo? Eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu tirei vocês da escravidão. E agora, obedeçam o que eu estou dizendo, para serem escravos novamente, e não ao contrário, para não serem mais escravos. Então, quando nós cumprimos os 10 mandamentos, buscamos viver aquilo que Deus exige na lei dele, nós não seremos mais escravos do pecado, da carne, do mundo, do diabo. Certo? Por fim, o que ele fez? Então, graça precede obediência. Deus primeiro liberta, depois ele vem com a lei, para que nós possamos obedecê-lo. Certo? Deus liberta o povo do Egito antes de dar a lei. Por isso, nós devemos obedecer não por pressão, não por religiosidade, mas por obediência, por gratidão de onde ele nos tirou. Então, quando eu busco viver de acordo com a lei de Deus, eu estou vivendo uma vida em gratidão, em obediência a Ele, porque Ele me tirou da casa da escravidão e me deu a verdadeira liberdade. E aí, veja, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O que que esse mandamento ele aponta? Bom, esse primeiro mandamento, ele fala da natureza da nossa fé e da exclusividade da devoção a Deus, certo? Então, a fé cristã, ela não se define pela intensidade do crer, certo? Mas pelo objeto da nossa crença. Eu creio muito em Deus. Tá, a tua fé não é definida o quanto você crê. Se você crê 10, 20, 50 ou 100%. Mas depende do objeto da tua crença. Então, o primeiro mandamento, ele ajusta o foco do nosso coração justamente para não aceitar mais um Deus no lugar do Deus verdadeiro, certo? Deus ele não aceita mais um Deus num lugar que só é dele. Então, o primeiro mandamento, ele está exigindo exclusividade total. É interessante que a relação de Deus com o seu povo no Antigo Testamento e a relação de Jesus com a igreja, ela é sempre ilustrada na questão da relação matrimonial. Já percebeu isso? Deus sempre vai dizer que Israel foi infiel com sua esposa, e por vezes Paulo vai falar que nós somos a noiva de Cristo, então precisamos manter a nossa fidelidade. Quando nós casamos, nós estamos falando de uma dedicação exclusiva para o outro. Então, quando o homem ele diz sim no altar para sua esposa, ele está dizendo não para as outras mulheres. Quando a mulher diz sim para o seu marido diante do altar, ela está dizendo não para outros homens. Ou seja, é uma exclusividade total. Agora os dois vão viver como uma só carne dentro daquela relação de matrimônio. E aí a quebra disso daí, dessa exclusividade total, é justamente o adultério, que está nos 10 mandamentos, uma quebra de um mandamento. Então, o primeiro mandamento, ele mostra aqui essa questão da exclusividade total. Calvino, como eu falei, ele ensina que há no homem o senso da divindade. Todos os seres humanos eles têm um senso de um ser divino que rege todo o mundo, e a questão da semente da religião, tá? Então, todos os seres humanos, eles precisam ter uma teorreferência. Teo, Deus, referência de algo referencial. Então, todo ser humano, ele precisa ter um referencial para conduzir a sua vida, certo? Então, todas as religiões, elas vão ter essa teorreferência. Até o ateu, ele tem uma teorreferência. Ele não crê em seres metafísicos, deuses que você não vê, mas ele crê naquilo que é material. Então, essa é a referência dele. Ele vai nortear a mente do ateu. Aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está tocando, aquilo que ele pode provar com a experiência científica. Então, é uma teorreferência. Logo,
Quando nós perdemos a nossa telreferência, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Ou seja, quando nós rejeitamos o Deus verdadeiro e colocamos ídolos no lugar dele, nós quebramos o primeiro mandamento e perdemos essa telreferência. Sabe qual é o grande problema ligado aqui ao primeiro mandamento e o que acontecia com Israel? Israel serve de exemplo para nós. É que, pegando o exemplo de Israel, Israel tenta adicionar um e não um ou. A nossa relação, nossa vida diante de Deus deve ser ou Deus ou os ídolos. O problema é que Israel estava vivendo a seguinte relação: Deus e Baal, Deus e Astarote, Deus e os demais deuses cananeus. Então, sempre que na nossa relação com Deus surge um i, nós já estamos quebrando o primeiro mandamento. Deus e o dinheiro. Eu confio em Deus, mas eu confio na minha conta bancária. Eu amo a Deus, mas e também amo a minha família. Se eu perder a minha família, o mundo acaba para mim. Então, sempre que a nossa relação com aquilo que Deus fez, com aquilo que gira em torno de nós, tem um i, a gente está quebrando o primeiro mandamento. Deus exige exclusividade. Ou Deus ou dinheiro. Ou Deus ou a família. Ou Deus ou meu marido. Ou Deus ou a minha mulher. Ou Deus ou meu filho. Ou Deus ou a minha carreira. Lógico, isso não está dizendo que agora eu vou ter que jogar tudo para cima, abandonar a família, abandonar dinheiro, abandonar... Não. É entender onde cada coisa dessa está no seu devido lugar. Então, o devido lugar, primeiramente, vem Deus. Nossa relação com Ele, exclusiva. Deus ele não admite concorrentes. Né? Não porque ele seja um Deus inseguro, mas é porque ele preza pela sua glória e pela sua honra. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele é um Deus ciumento, mas não é aquele ciúme como nós temos. Um ciúme pecaminoso, um ciúme de zelo pela glória, pela santidade, pelo caráter dele. Logo, ele exige essa submissão exclusiva. E aí entra naquilo que Jesus ele vai dizer, né? Se alguém não aborrece pai, mãe, família por amor a mim, não é digno de estar no reino, não é digno de ser chamado meu discípulo. Que é justamente essa relação. Se Deus está na exclusividade da tua vida, esses outros itens, eles não se tornarão deuses, então a tua relação sempre vai ser ou. Mas se Deus está aqui, mas ainda isso daqui prende o teu coração como uma referência, então nós teremos um i. Esse era o problema de Israel, e esse por vezes é o problema. Então é Deus e é Deus e. Então sempre que eu acrescento mais alguma coisa na minha relação com Deus, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Veja, isso aqui não implica somente na questão de eu fazer uma estátua, uma imagem, né? Não, é qualquer coisa que substitua essa relação. Então Deus exige a preposição ou. Ou me adoram exclusivamente, ou não me adoram de fato. Ou eu obedeço a Deus exclusivamente, ou eu não obedeço. Não existe meia obediência na palavra de Deus. Saul cometeu esse erro. Saul achou que ele podia obedecer parcialmente à vontade de Deus, né? Saul fez isso. Deus disse: olha, vai lá, mata todos os amalequitas, deixa nada. Aí vai Saul, preserva o rei amalequita Agag, preserva tudo aquilo que ele achava útil para si, e aí chega Samuel. E aí, Saul, fez o que Deus mandou? Fiz tudo o que Deus mandou. Aí Samuel disse, e esse balido de ovelha veio de onde? Não, porque, veja, nós separamos o melhor do gado para poder sacrificar a Deus. E por que o rei Amalequita está vivo ainda? Não, porque, olha, a gente fez ele prisioneiro e tudo mais. Então, não existe meia obediência. Não tem como a gente obedecer parcialmente a Deus. Ou a gente obedece por completo ou não. E aí vem a pergunta, aonde nós temos colocado um i na nossa vida cristã? Deus e dinheiro? Deus e prestígio social? Deus e a aprovação das minhas amizades? Deus e a minha família? Deus e a minha nação? Deus e o meu político de estimação? Deus e aquele meu ídolo favorito? Está entendendo? Então, essa implicação aqui do primeiro mandamento. O Novo Testamento... Oi? Sim, senhor. Por isso que tem uma palavra de Deus que diz, né?
Não devemos servir a dois senhores, exatamente. Exato. Justamente. Não tem como. Não tem como. Você precisa servir ao Senhor. Não, você não vai entrar. Não pode falar, meu irmão. E sempre vai ter essa questão aí. Uhum. Só para vocês terem ideia, Doug Stewart, que é um comentarista, e ele traz um estudo sobre os 10 mandamentos, ele lista 9 razões por que a idolatria e a quebra do primeiro mandamento ela é tão atraente. Primeiro, porque ela é garantida. Ou seja, o ídolo ele promete resultados imediatos. Né? Então, o ídolo ele promete resultados imediatos. Então, por isso que o idólatra ele se coloca diante do ídolo. Segundo, porque ela é egoísta. A relação idólatra é baseada na troca. É uma mão lava a outra. Deixa eu pegar, por exemplo, a questão da adoração a falsos deuses. Por que as pessoas geralmente têm que levar oferendas para suas divindades, os idólatras? Porque, na visão deles, o ídolo ele precisa dos seres humanos para se alimentar. Então, elas ofertam aquela comida ali, aqueles manjares, para que o Deus possa se alimentar. Em troca, o Deus, o ídolo, serve essas pessoas com os seus desejos. Por isso que você vai ver em muitas religiões a questão da oferenda. Né? Segundo, porque é fácil. A idolatria ela é fácil. Ela não exige rituais. Aliás, ela exige rituais, mas ela exige pouco padrão ético. Perceba, por exemplo, um católico. O cara pode ser católico, mas ele não precisa viver um padrão ético todo completo. O cara é macumbeiro, a mesma coisa. Então, ela exige um ritual, mas ela não exige um padrão ético elevado como é o padrão ético de Deus. Quarto, a idolatria ela é conveniente. Você pode adorar onde você quiser, você não precisa vir no domingo de tarde para o culto. Você não precisa se deslocar. Teu ídolo te acompanha para onde você for. Por isso que os católicos levam os seus santinhos, seus escapulários, tudo isso daí. Quando eu for, o ídolo está comigo. Não é conveniente. Terceiro é normal. Todo mundo faz, todo mundo adora, tem fã-clube. Então, todo mundo faz. Sexto, é mais lógico. A idolatria é mais lógica. Por quê? Bom, parece fazer sentido. Vamos pegar aqui a questão dos povos antigos. Parece fazer mais sentido as pessoas terem vários deuses, vários ídolos para cada coisa do que. Então faz mais sentido eu ter o dinheiro como meu Deus, porque é algo que eu estou vendo aqui, do que ficar crendo numa provisão de um Deus que vai mandar quando for a vontade dele. Está dando para entender o raciocínio? Oitavo é que é autogratificante. A idolatria ela é autogratificante. O ídolo ele traz isso daí. Então, sempre que a gente olha a idolatria no contexto aqui do Antigo Testamento, a gente vai ver o quê? Ela associada a banquetes, a prazeres, tudo isso daí. Então, ela é autogratificante. Então, o ídolo ele me autogratifica. Né? E, por fim, uma das razões é porque a idolatria ela é erótica. Então, geralmente, a idolatria ela está ligada justamente à imoralidade sexual. Uma coisa interessante é que, por exemplo, as festas dedicadas aos deuses da fertilidade, elas sempre eram regadas a práticas imorais, práticas ligadas à imoralidade sexual. Por quê? Porque o idólatra entende que, para que aquele deus da fertilidade abençoe a pessoa, é necessário que ele também tenha relação sexual para que a bênção venha. Aí qual é a ideia da mente idólatra? Eu preciso estimular que os deuses tenham relação sexual. Como? Tendo relação sexual aqui, na hora do ritual, para que eles se animem lá e tenham a relação deles e agora possam abençoar a fertilidade do povo. Então essa é a lógica da idolatria. E aí no Novo Testamento, Jesus ele vai falar que a idolatria ela pode ser interiorizada. Então, por exemplo, a glutonaria é ídolo, ela pode ser ídolo. Então, o prazer insaciável por comer, que é o
pecado da glutonaria. A ambição, ela pode ser um ídolo. O orgulho pode ser um ídolo. A avareza pode ser um ídolo. Ou seja, qualquer coisa que ocupe o lugar central de Deus como fonte de segurança, alegria e satisfação pode ser um ídolo e, consequentemente, será a quebra do primeiro mandamento, certo? Será a quebra do primeiro mandamento. Para a gente encerrar aqui, que a gente vai ficar no escuro, a gente não é coruja, os mandamentos, eles são como uma música que nos transporta para o tom superior em Cristo, certo? Então, obedecer o primeiro mandamento significa dedicar a Cristo uma adoração absoluta, certo? Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Na questão da adoração, quem é o centro da sua devoção? É Cristo ou são essas demais coisas? Questão de confiança. Com quem você conta nos momentos de crise? Nos momentos de crise eu conto com o meu saldo positivo na conta bancária. Então, se tiver lá, meu saldo positivo, eu vou estar tranquilo. Mas se não tiver, aí a casa cai. Invocação. Por quem você chama quando você está desesperado? Quando eu estou desesperado, eu vou correr para o dorama. Quando eu estou desesperado, eu vou correr para o jogo. Quando eu estou desesperado, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas não ser buscar a Deus. Por fim, a quem você agradece pelas suas conquistas? Isso mostra muito daquilo que domina o nosso coração, né? Então veja, irmãos, que a perfeição na obediência da lei não é ausência de erros. Nós vamos gerar ídolos no nosso coração. É fato. Nós somos pecadores. Não tem como desassociar isso. A questão é a integridade, ou seja, quão íntegro, quão inteiro o meu coração é em obediência ao primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento, ele nos chama a um coração que não pode ser dividido entre Deus e os ídolos, certo? Ele nos chama a focar unicamente na suficiência, no senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Tá entendendo? Então, essa é a aplicação do primeiro mandamento. Não é somente não fazer, não se dobrar diante de uma estátua, de um ídolo feito de madeira, barro, gesso, seja lá o que for. Mas é não colocar no centro da exclusividade da minha vida outra coisa que não seja Deus. É amar a Ele de uma forma íntegra, total, radical, certo? A ponto de que eu posso perder tudo, mas a minha vida ainda continuará tendo sentido porque eu amo a Deus e eu glorifico a Ele. Amém? Amém. Dúvidas? Bom, próximo domingo, quero a liçãozinha de casa dos 10 mandamentos escrito 10 vezes. E aí a gente continua olhando aí o segundo mandamento, tá? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de aula. Nós queremos até mesmo te pedir perdão, Senhor, porque por vezes nós criamos ídolos no nosso coração, tirando essa exclusividade que é tua, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ensine a amar a Ti sobre todas as coisas. Que o Senhor nos ensine a cumprir e viver o primeiro mandamento e não termos outros deuses diante de nós. Que nós possamos aprender a viver de acordo com a preposição ou e não com a i. Ou o Senhor ou o mundo, e não o Senhor e o mundo. O Senhor e a carne, o Senhor e o pecado, enfim. Que o Senhor nos ajude, porque sabemos que somos pecadores e o pecado ele sempre nos levará para um caminho em total discordância e dissonância da tua lei. Em nome de Jesus, amém.